Aleluia. Coloca a mão no seu coração. Pai, estamos aqui diante da Tua presença como altar vivo, Senhor, para receber mais de Ti. Por isso, Senhor, que o nosso coração, a nossa mente agora esteja cativa à Tua palavra. Fala conosco porque precisamos Te ouvir, precisamos ouvir a Tua voz. Estamos aqui, Senhor, não no momento social, não. Estamos aqui porque amamos a Tua presença e não existe outro lugar do que estar na Tua casa, Senhor, diante de Ti. Por isso fala conosco, Senhor, de forma íntima, profunda. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir, porque estamos aqui sedentos, Senhor, para ouvir a Tua voz. Ensina-nos, Senhor, capacita-nos, derrama da Tua sabedoria e graça, e dessa forma Te daremos honra, glória e louvor, hoje e sempre. Amém e amém. Aplaudam, Senhor, queridos, podem sentar. Obrigado, pessoal do louvor. Boa noite, igreja, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos, amém? Que saudade, eu não sabia que ficar 4 dias fora ia dar saudade desse jeito. Mas a gente tem saudade de família, né? Quando existe uma família, a gente fica longe um pouquinho, né? A gente sente falta. Mas Deus é bom e nos traz de volta, né? Queridos, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Salmos. Salmo 33, versículo 16 em diante. Salmo 33, versículo 16 em diante. Presta muita atenção nessa palavra, que vou ser sincero, essa palavra ela foi gerada dentro do mato, dentro de uma floresta, em cima de uma montanha. Deus ministrou fortemente essa palavra no meu coração e eu tenho certeza que ela vai ser bênção para as nossas vidas, como tem sido para mim todos os dias. Acharam? Diz assim a palavra de Deus: não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante a vitória a despeito da sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte, e no tempo da fome conserva-lhes a vida. Toda batalha só vencemos em Deus. Todos os desafios só vencemos em Deus. Esse salmo deixa muito claro: não há rei que possa vencer com seu exército, não há um guerreiro valente que possa vencer com a sua força, não há um cavalo que, apesar de ser forte, possa derrotar, mas só Deus, e aqueles que temem a Ele já são vitoriosos. E hoje eu quero falar sobre o seguinte tema: é tempo de vencer os desafios e viver vitórias. Amém? Só esse tema já é para dar glória a Deus. Eu vou repetir: é tempo de vencer os desafios e viver vitórias. Amém? Amém? Eu imagino que cada um de nós aqui temos desafios para enfrentar, temos questões para resolver, temos lutas para enfrentar, todos nós. Mas hoje Deus tem uma palavra para o nosso coração. Tenha certeza que se você precisa de uma vitória, Deus hoje vai te entregar. Deus hoje vai derramar sobre você a vitória que você está precisando. Tenha certeza disso. Você não veio a esse culto por acaso. Esse culto não é mais um culto. Aqui estão exatamente as pessoas que precisavam estar. Lembra uma coisa: culto nunca é para o outro. O culto nunca é para o outro. É sempre para mim. É sempre para você. Se o outro não veio, paciência. Mas se alegra porque você está aqui. E tenha certeza que Deus está agindo e vai entregar a vitória que você precisa na sua mão. Amém? Ouvir isso é bom, não é? O nosso coração se alegra. Nosso coração se alegra quando a gente começa a escutar palavras de esperança e de fé. Principalmente palavras que vão nos ajudar a vencer os desafios da vida. É gostoso de ouvir isso. Mas eu quero que vocês entendam uma coisa: na caminhada com Deus, a vitória é consequência de uma entrega que vai além da sua realidade. Grave isso. Andar com Deus e obter a vitória em Deus vai muito mais além
do que em simplesmente ouvir palavras de esperança e de fé. É uma entrega completamente a Deus, além da sua realidade, além das suas limitações. Entenda isso. Não basta ouvir uma palavra de fé e esperança, isso é bom. É bom ouvir palavras de fé e esperança, isso aquece o nosso coração. Mas entenda uma coisa, isso não basta. Precisa de uma entrega, precisa de uma dedicação que vai além daquilo que você está vivendo. Quando você consegue ir além daquilo que você está vivendo, isso chama fé. A fé é que movimenta você a ir além daquilo que você olha com seus próprios olhos naturais. Entenda, quando você chega no seu limite, ainda tem mais. Quando você encara a sua realidade, ainda tem mais. A sua realidade atual, ela não vai te definir, a sua realidade atual não é o seu limite. Então, por mais que você escute palavras de fé e esperança, creia que para você obter a vitória que você precisa em Deus, você tem que ir além da sua realidade. Você tem que ir além daquilo que você está vivendo. E para ir além, só é possível através da fé. Da fé. Em 1 João capítulo 5, versículo 4, diz assim: esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É essa fé que nos faz caminhar e continuar independente das circunstâncias. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei de uma coisa: existe fé dentro de você, senão você não estaria aqui. Existe fé que um dia Deus colocou no seu coração, por mais fraca que ela esteja, mas ela ainda está aí. E é por isso que você está aqui, não só para ouvir uma palavra de fé e de esperança, porque afinal de contas hoje é um encontro de fé, mas é para você entender que você pode ir mais além daquilo que você está vivendo hoje. Deus tem promessa para a sua vida. Deus tem promessa para a sua vida. Entenda que para sermos vitoriosos em Deus, a gente precisa colocar em prática alguns elementos da fé. Fé é uma ação prática. Fé é uma atitude. Fé não é um sentimento. Entenda que sentimento é uma coisa que vem e passa. Sentimento é uma coisa que vai andando de acordo com as circunstâncias da vida. Se está tudo bem, os sentimentos são bons. Se está tudo mal, os sentimentos são maus. Isso é sentimento. Agora, fé não. Fé é uma postura. Fé é uma atitude. E toda fé, na prática, ela tem 3 elementos fundamentais. Grave isso: confiança, dependência e obediência. Vamos repetir juntos isso? Confiança, dependência e obediência. Esses são os 3 elementos da fé. Se você não tiver nenhum desses 3 elementos, esqueça a vitória, porque ela não vem. Ela não vem. Para se obter uma vitória, você precisa confiar em Deus, precisa obedecer a Deus e precisa ser completamente dependente de Deus. Só assim a vitória chega. Só assim a vitória é possível. Queridos, a gente não nos conhece muito bem. A gente ainda não sabe os nossos limites, a gente ainda não sabe do que somos capazes. Mas a partir do momento que a nossa fé começa a entrar no campo prático, com confiança, dependência e obediência, a gente ultrapassa os nossos limites. A gente ultrapassa os nossos limites. Queridos, esses dias que eu fiquei fora, 4 dias, o meu físico foi no limite. No limite. Mas por causa da confiança em Deus, por causa da obediência e por causa da completa dependência de Deus, eu consegui vencer esse desafio que foi colocado diante de mim. Só assim é possível obter as vitórias que precisamos. Seja no campo emocional, seja no campo espiritual, ou seja no campo físico. Só é possível com esses 3 elementos em prática: confiança, obediência e dependência. Amém? Diante dessa introdução, eu quero colocar alguns elementos importantes para que a gente possa entender como a gente consegue obter as vitórias que Deus já tem para nós. As vitórias que Deus tem para nós, elas já existem, sabia disso? O que Deus tem para a sua vida já está pronto. Já está pronto. Deus não está trabalhando para te dar vitória. Ele já morreu, Ele já ressuscitou, Ele já venceu a morte.
Ele é soberano, tudo que precisa para eu e você obtermos a vitória já está pronto. Só depende de nós. Só depende agora de nós. Da nossa fidelidade, da nossa obediência, da nossa confiança, da nossa entrega, da nossa dedicação. Queridos, vida de cristão não é brincadeira. A gente não pode brincar de ser cristão. Ser cristão é coisa séria. Ser cristão é coisa séria. Esse momento que eu enfrentei esse desafio na minha vida, eu tive 2 momentos que eu achava que eu ia morrer. Eu cheguei no meu limite. E comecei a orar pela minha esposa, entregando a minha esposa para Deus, orei pela igreja, orei pela pastora Dani. Mas eu falei, eu estou entregue em tuas mãos. De repente veio uma força dentro de mim que eu não sei, quer dizer, eu sei, lógico, de onde veio. Mas eu estava no chão, prostrado, e eu consegui ficar em pé e continuar a jornada para a qual foi proposta para mim. E a nossa vida é assim, é uma jornada proposta. É uma carreira que precisamos completar em Deus, como Paulo completou. Ele disse, eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Quando ele diz guardei a fé, eu guardei a confiança, a dependência e a obediência. Por isso ele venceu. E por isso eu venci. Porque esses dias que eu estive enfrentando esse desafio na minha vida, foi um desafio físico, emocional e espiritual. O físico acabou comigo. Completamente. Né? Dá para ver pelo meu físico, né? Que eu ia suportar o físico. Mas o físico me colocou no chão. Mas Deus me colocou em pé. Eu fiquei completamente entregue esses 4 dias, foi a melhor experiência da minha vida. Eu fiquei 4 dias completamente à deriva, entregue aos cuidados de Deus. E Deus cuidou em todos os momentos, ministrando no meu coração. E Ele ministrou 3 coisas no meu coração que eu quero compartilhar hoje com vocês, de como a gente obtém as vitórias que precisamos em Deus. Primeira coisa, para você obter as vitórias que você está esperando em Deus, cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Quando eu estou falando coração, não estou falando aquele músculo aqui dentro que fica batendo, não é isso. Eu estou falando da sua estrutura de ser humano, a fonte da sua vida. Cuide do seu coração. Entenda que a fé que gera resultados vitoriosos na vida nasce de um coração fortalecido. Entenda isso. A fé que gera resultados vitoriosos na sua vida e na minha vida, elas nascem num coração fortalecido. Fortalecido. Agora, fortalecido por quê? Pela palavra de Deus. Eu nunca lembrei de tanto versículo na minha vida como nesses últimos 4 dias. Nunca lembrei de tanto versículo na minha vida durante esses 4 dias de desafio que eu tive na minha vida. Vinha tudo na minha mente. Eu coloquei eles aqui e vou declarar sobre a vida de vocês. São versículos que foram sendo lembrados na minha mente. Aí eu entendi quando Jeremias disse assim, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. A luta está grande, o cansaço está intenso, o limite está no limite, mas eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E os versículos vinham na minha mente o tempo inteiro. O tempo inteiro. Sem Bíblia na mão, não podia ali. Por isso, queridos, não parem de ler esse livro, por favor. Não parem de ler esse livro. Que nos dias mais difíceis da sua vida, são essas palavras que vão te manter de pé. São essas palavras que vão te manter de pé. Entenda que a fé que gera resultado é essa fé com o coração fortalecido na palavra. Provérbios 4:23 diz assim, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. E a gente guarda o nosso coração como? Na palavra. Que o seu coração nessa noite se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Porque é assim que ele vai ficar guardado, assim que ele vai ficar fortalecido. E queridos, quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que tudo o que Deus faz envolve atitude de fé e obediência.
Se Deus te pediu algo para fazer, você precisa ter fé e precisa obedecer. Só obedecemos porque temos fé. Então a fé vem primeiro, creia. E pelo fato de você crer, você irá obedecer aquilo que Deus te pediu para fazer. E na palavra de Deus, a gente vê homens que tiveram uma palavra e fizeram o que fizeram, porque guardaram seu coração na palavra de Deus. Guardaram seu coração. Noé, ele precisou construir uma arca. Vocês conhecem a história. Noé precisou construir uma arca e toda a sua família foi guardada nessa arca e foram salvos. Mas ele tinha uma palavra. Antes dele construir a arca, Deus deu uma palavra para ele. Falou para ele, construa a arca, porque vai chover. Como nunca choveu. Vai haver um dilúvio. E você vai... Noé só tinha uma palavra. E essa palavra foi suficiente para guardar o seu coração. Agora, queridos, eu estou falando de um homem que levou 120 dias para construir uma arca. Ele precisou guardar o seu coração durante 120 dias, com uma palavra. E foi essa palavra que fez ele ser vitorioso quando o dilúvio chegou. Então guarda o seu coração nessa palavra que Deus está te dando hoje à noite. Moisés, ele precisou voltar para o Egito, mesmo com medo de ser morto por causa do seu passado naquela terra. Ele tinha matado um egípcio. E ele conseguiu libertar aquele povo através de Deus, um povo que estava escravizado há 400 anos. Mas Moisés só conseguiu isso por quê? Porque ele guardou o seu coração numa palavra que Deus tinha dado para ele através de uma sarça ardente. Que ele foi escolhido para ser o libertador daquele povo. Queridos, não precisa de muita palavra. Basta uma palavra. E essa uma palavra está aqui dentro. Basta uma palavra. Guarde ela no seu coração. O centurião voltou para casa com apenas uma palavra de Jesus e encontrou seu empregado curado. O centurião ouviu de Jesus uma palavra dizendo, pode ir embora. Fique tranquilo, ele não vai morrer. O centurião, até chegar na sua casa, ele guardou essa palavra no seu coração. Essa palavra estava segura ali. Paulo, ao ser derrubado ali do cavalo na estrada de Damasco, ele recebeu uma direção de Deus. Recebeu uma direção de Deus e ele escreveu a metade do Novo Testamento, as cartas, por causa de uma palavra que ele recebeu. Um homem que perseguia os cristãos, por causa de uma palavra que ele guardou no seu coração, ele escreveu a metade do Novo Testamento. E graças a Paulo, nós temos a palavra de Deus hoje nas nossas mãos. Porque através da expansão do Evangelho, através da vida dele, hoje podemos ouvir a palavra de Deus. Tudo isso por causa de uma palavra. Então, queridos, o que esses homens têm em comum? Uma palavra que eles guardaram no coração. Então, quando a gente fala, guarde o seu coração, encha ele da palavra de Deus. Encha ele da palavra de Deus. Nos piores momentos da sua vida, seja desafio físico, emocional ou espiritual, o que vai te sustentar é a palavra de Deus. Por isso os cultos precisam estar lotados. Não porque a gente quer ver uma igreja cheia, não. É porque a gente quer ver pessoas salvas, alimentadas pela palavra, com seu coração guardado na palavra de Deus. É isso que a gente quer. É isso que a gente quer. Então, não perca a oportunidade. Se você está aqui hoje, é porque você precisa de uma palavra para o seu coração. Por isso esses homens obedeceram à voz de Deus e começaram a desfrutar tudo aquilo que Deus tem para a vida deles. E essa noite, queridos, eu quero declarar algumas palavras para você guardar no seu coração. Algumas palavras que Deus colocou no meu coração enquanto eu estava enfrentando esse desafio, que era subir uma montanha durante 4 dias, com alguns homens. E por causa da minha asma, do meu problema de saúde que eu tenho, que é a questão da asma, para mim o físico foi muito difícil, muito difícil. Mas por causa de uma palavra, eu fui até o fim. E essas palavras eu quero compartilhar com vocês essa noite. E eu quero que vocês recebam isso como um ato profético para a sua vida. É Deus liberando palavra hoje no seu coração e você vai guardar o seu coração nessas palavras. A primeira palavra que Deus quer liberar para você nessa noite está em Isaías 41, versículo 10, que diz assim: não temas,
porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Este foi o primeiro versículo que veio na minha mente. E Deus está declarando essa noite para o seu coração. Segunda palavra que Deus vai declarar no seu coração essa noite. O Senhor, que está em Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Ele será contigo e não te deixará, e nem te desamparará. Não temas e não te espantes. Ele que vai à frente. A vitória vem dele, a conquista vem dele, a superação vem dele. E o testemunho vem por causa dele. Amém? Terceira palavra declarada no seu coração essa noite. Filipenses capítulo 4, versículo 19. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Está passando por alguma necessidade? Será suprida em Deus. Será suprida em Deus. Quarto, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu, não é ninguém, não é seu amigo, não é seu vizinho, não são seus recursos, não é você mesmo. É muito claro, é Deus que está dizendo isso. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Ei, existe futuro para você, sabia disso? Existe futuro para a sua casa. Existe futuro para a sua vida. A sua vida não vai acabar aí. Por mais que você pense nisso, a sua vida não vai acabar aí. Por mais que você tenha chego no seu limite, seja ele físico, emocional ou espiritual, Deus está dizendo, existe um futuro. Existe um futuro. Existe além. Coloca a sua fé em prática. Existe mais. Deus não te trouxe aqui por acaso. Deus não te colocou nessa situação que de repente você está vivendo por acaso. Eu sempre costumo dizer o seguinte, queridos. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Nunca esqueça disso. Você está exatamente onde Deus gostaria que você estivesse. Em nenhum outro lugar. Pastor, mas está doendo, é isso mesmo. Mas eu não estou aguentando. Mas vai aguentar, senão você não estaria aí. Você só está aí porque você vai aguentar. Você acha que Deus ia colocar você num lugar que você não aguentaria? Esse Deus amoroso, esse Deus que é Pai, esse Deus que é soberano, Ele ia colocar eu e você em algum lugar que você não aguentaria? Eu achei que eu não aguentaria. Tadinha, até orei pela minha esposa, falei, Senhor, cuida dela, porque eu não vou poder. Mas estou aqui. Por quê? Porque Deus sempre coloca a gente no lugar onde Ele gostaria que a gente estivesse. Porque Ele sabe que a gente vai suportar. Amém? Isaías 43, 2. Esse para mim foi fatal. Esse eu acho que me levantou de uma vez por todas. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios... contigo, e quando pelos rios eles não te submergirão, quando passares pelo fogo não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Aí você passa pelo rio, ele te levanta. Você passa pelo fogo, ele não te queima. E por último, esse é maravilhoso. O Wallace comentou sobre ele aqui, Mateus capítulo 28, versículo 20, só a parte B. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não disse de vez em quando, ele não disse só nos bons momentos ou nos maus momentos, não, ele disse todos os dias. Eu já falei algumas vezes aqui, queridos, a nossa vida não é uma linha reta. A nossa vida, ela não é uma linha reta, ela é o batimento cardíaco. Tem momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Se está assim, seja bem-vindo, você está vivo. É o batimento cardíaco. Então, se está tudo bem, Deus está com você. Se está tudo mal, Ele continua com você. Aí Ele te levanta, vai tudo bem, Ele continua com você. De repente você não aguenta, cai. Ele continua com você. A presença de Deus não tem a ver com as circunstâncias. A presença de Deus tem a ver com quem você é. Você é filho.
Então Ele continua com você. Por quê? Porque Ele é Pai. Amém? Guarde essas promessas no seu coração. Guarde essas palavras no seu coração. Porque elas vão te manter de pé. Segunda coisa para você obter as vitórias e viver as vitórias em Deus. Escolha ser guiado pelo Espírito Santo. Eu vou dar um testemunho breve do que aconteceu. Eu não posso dar muito spoiler, mas a gente participou de um grupo chamado Legendários, onde os homens são desafiados pela palavra de Deus a superar os seus limites. Então, naquela montanha que subimos, eram 300 homens. E eu confesso que quando eu cheguei no início da montanha, que eu olhei, eu falei, eu não tenho pulmão para isso, eu não tenho coração para isso. Eu estava sem celular, porque o celular não pode levar. Minha esposa tinha acabado de fazer uma cirurgia, estava em recuperação, sem contato, eu preocupado. Mas eu também não podia voltar para trás. Estava ali. E eu confesso que eu estava me sentindo que nem Abraão. Abraão não conhecia o caminho que ele estava trilhando, mas ele confiava no Deus que estava guiando. Entendeu? Ele não conhecia o caminho que ele ia trilhar, mas ele confiava no Deus que ia guiar. E eu estava assim. E nessa hora eu orei a Deus, falei, Senhor, quase que eu falei, a ti eu entrego o meu espírito. Mas eu falei, me guia, porque eu estou aqui que nem cego. Não sei onde eu estou, porque o ônibus que a gente entrou para chegar até a montanha, ele foi todo lacrado, todo fechado, você não conseguia enxergar a janela, para não saber para onde você estava indo. E começamos a caminhar de madrugada, só com a lanterninha na cabeça. Pensa num sacrifício. Mas ali, naquele momento, Deus ministrou no meu coração, você será guiado pelo Espírito Santo. E eu guardei isso no meu coração. E aí eu comecei a subir. Então, queridos, para você vencer qualquer desafio na sua vida, se entregue ao Espírito Santo. É Ele que te dá a direção. É Ele que te mostra o caminho. É Ele que te sustenta. É Ele que te mantém caminhando. Então, entenda uma coisa, quando Deus te criou, grave isso, Ele traçou um destino para a sua vida. Ele colocou em você um propósito. Você só nasceu porque existe um propósito para a sua vida. E se você continua vivo, é porque o propósito ainda não acabou. Toda vez que você acordar de manhã, lembre-se disso, você acordou de manhã porque Deus ainda tem um plano para a sua vida. Você acorda de manhã porque Deus continua a história dele sobre a sua vida. Senão você não teria motivo para acordar. Então, se você está aqui hoje, é porque os planos de Deus continuam de pé. Esse versículo que vamos ler agora, Salmo 139, ele é simplesmente maravilhoso. E ele fala sobre eu e você. Grave isso. Salmo 139, versículo 13 em diante diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram o meu embrião. Todos os dias, ele não está falando alguns dias, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Você não é obra do acaso. Você é projeto de Deus. Por isso a vitória é certa. A vitória, ela não é uma simples percepção, ela é uma realidade. Ela é uma realidade. Quando você olhar para o desafio, sinta-se vitorioso. Sinta-se vitorioso. Quando eu olhei para cima e vi a loucura que eu estava cometendo, eu falei, mas eu vou chegar lá. Eu estou aqui para isso. E cheguei. 2 dias depois cheguei. Ainda bem que depois é só descer. Mas você precisa crer. Por maior que seja a montanha, por maior que sejam os desafios, você foi criado de modo especial. Deus olhou você sendo concebido.
Deus olhou você sendo feito e colocou em você um propósito. Enquanto você estiver vivo, esse propósito será cumprido dia após dia. Agora, queridos, para isso tornar real, você precisa ser guiado pelo Espírito Santo. Queridos, largue a vida de vocês, entregue para Deus e siga. Entregue a sua vida a Deus, deixa Deus guiar, deixa Deus conduzir. Agora eu não estou falando isso no campo teórico, não. Isso precisa ser uma prática na sua vida. Entrega a sua vida para Deus completamente. Entrega, solta, tira a mão. Esse momento que eu fiquei lá, eu tirei a mão de tudo. O celular não estava comigo, nada. Eu estava completamente entregue, não sabia nem onde estava. Eu não poderia confiar nas pessoas que estavam falando comigo, porque eu não conhecia as pessoas. Mas eu conheço o meu Deus. E foi nele que eu confiei. E eu me senti completamente guiado pelo Espírito Santo. E milagres aconteceram. Coisas aconteceram ali, que só podia ter sido Deus. Amém? Então, queridos, a sua caminhada com Deus é uma jornada de entrega ao Espírito Santo todos os dias. Acorda de manhã e fala com o Espírito Santo, fala com Deus o que o Senhor tem para mim hoje. Me guia, me faça caminhar no teu propósito, na tua vontade, naquilo que você tem para mim. Amém? E quando a gente se permite ser guiado pelo Espírito, queridos, a cada dia ficamos mais sensíveis à sua voz. É impressionante. Quando você se entrega completamente e se sente guiado e permite ser guiado pelo Espírito Santo, os seus ouvidos espirituais ficam mais sensíveis. E Deus começa a falar com você o tempo todo. O tempo todo. E Ele vai te guiando, Ele vai te revelando, Ele vai te mostrando, Ele vai te sustentando. E Ele vai fazendo você avançar até a vitória chegar. Eu não sei qual é a vitória que você está precisando, mas se entregue ao Espírito e deixa Deus guiar você, porque a vitória é certa. Amém? Isaías, capítulo 30, versículo 21 em diante, diz o seguinte: olha o agir do Espírito Santo na sua vida. E os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. É isso que o Espírito Santo faz. Quando você está sensível à voz do Espírito Santo, ele faz exatamente isso. Ele diz: este é o caminho, não se desvia dele. Não vá para a direita e nem para a esquerda. Vá adiante. Que voz é essa por trás de ti? Diz a palavra, é o Espírito Santo de Deus. Então os seus ouvidos, como o meu ouvido, precisa estar sensível à voz do Espírito Santo. E como a gente deixa a nossa voz sensível ao Espírito Santo? Silenciando as outras vozes. Silenciando as outras vozes. Silenciando a voz do medo, silenciando a voz da preocupação, silenciando a voz da ansiedade. Quando silenciamos essa voz, a voz do Espírito Santo fica mais audível e você começa a andar de forma segura, porque esse é o caminho e andai nele, diz o Senhor. Amém? Terceiro ponto importante para você conquistar a vitória em Deus: seu passado não tem poder de te impedir de vencer os desafios. Grave isso. O seu passado não tem poder de impedir você de vencer os desafios. Para vencer os desafios, você precisa deixar o passado no lugar dele. Por que eu estou falando isso, queridos? Como eu falei para vocês, eu não vou dizer que eu tenho porque não é minha, né? Mas quando eu faço muito esforço físico, eu tenho uma respiração muito complicada dentro desse esforço físico. Então, para mim, o físico nessa experiência que eu vivi foi muito judiado. Como eu falei para vocês, eu tive duas sensações que eu ia morrer, uma de infarto e outra eu acho que de infarto também, porque só podia ser infarto ali. E por quê? Porque se eu ficasse pensando no meu passado, as crises que eu tive, os hospitais que eu frequentei, os remédios que eu tomava, as coisas que eu precisava para poder, se a minha cabeça tivesse presa nisso, eu não estaria aqui hoje. Porque o passado, ele faz isso, ele te paralisa. O passado, ele faz você olhar para as suas limitações, para aquilo que
você percebe que vai te parar e o passado te paralisa. E aí a minha mente, eu tive que trabalhar muito a minha mente. Muito, o tempo inteiro. E eu trabalhei a minha mente. O tempo inteiro. Foi ótimo, porque eu trabalhei ela como ela precisava ser trabalhada. E a mente falava assim, você não vai conseguir. Aí vinha um versículo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, você vai trabalhando a mente, e você está morrendo, você está lá assim, quase morrendo, mas a mente está trabalhando. Porque é a mente que vai te sustentar. Entenda o seguinte, a batalha é perdida aqui primeiro. E a vitória é feita aqui primeiro. Então, eu não podia ficar pensando no meu passado. Porque o meu passado dizia, você não pode, você não vai conseguir. Não vê seus exames dizem ao contrário. E fora a pressão psicológica das pessoas que organizam o evento, gritando no seu ouvido, você não vai conseguir, continua, falta pouco, vai perder agora, vai desistir, você tem uma família inteira para cuidar, e você lá quase morrendo. E as vozes no seu ouvido. Mas você vai e trabalha a sua mente. Por quê? Porque você precisa entender que o seu passado não vai te impedir de conquistar a vitória que Deus tem para você. Então o que você viveu, você já viveu, acabou. É daqui para frente. O ontem já foi. O que você vai viver é o agora. O amanhã nem chegou. Vai chegar? Não faço a mínima ideia. E confesso, não quero nem saber. Se chegar, que Deus me dê força e graça para viver. Se não chegar, que eu esteja com Ele eternamente. Amém? Então vivo hoje. Vivo um dia de cada vez. Sabendo que a vitória está nesse dia que Ele fez. Amém, queridos? E por que precisamos cuidar da nossa mente? Porque, entenda uma coisa, administrar os sentimentos é fundamental para você continuar caminhando a jornada da vida e vencendo os desafios que essa jornada propõe. Eu vou repetir. Administrar os sentimentos é fundamental para você continuar caminhando a jornada da vida e vencendo os desafios que são propostos. Olha o que Provérbios nos diz. Provérbios 25, versículo 28. Como uma cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Se você não dominar a sua mente, você vai ser uma cidade derrubada. Você é uma cidade que Deus construiu. Você é uma fortaleza que Deus colocou de pé. Se você não dominar os seus sentimentos, se você não dominar a sua mente, você será uma cidade derrubada. Então, cuide da sua mente. Cuide da sua mente. O passado sempre vai dizer para você que você não pode, que você não vai conseguir, que esse desafio é maior do que o anterior que você, de repente, não viveu, não venceu. Mas entenda, Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. E Ele renova as forças em você todos os dias. Amém? E por último, para começarmos a finalizar, por último, para você vencer, para você conquistar essa vitória que você precisa, precisamos obedecer. Aprender a obedecer a direção de Deus. A direção de Deus em qualquer situação. Mesmo que você chegue no seu limite físico, mesmo que você chegue no seu limite emocional, mesmo que você chegue no seu limite espiritual, aprenda a obedecer a direção de Deus. Porque Ele vai fazer você continuar, Ele vai te dar uma direção, Ele vai mostrar para você o caminho. A palavra de Deus diz que a própria palavra é lâmpada para os nossos pés. Por isso que na minha mente começou a brotar um monte de versículos, porque é ela que iluminava o meu caminho. Ela que fazia eu continuar. Então entenda uma coisa, Deus já preparou um caminho para você trilhar. Ele tem uma direção para você, você só precisa obedecer. Entenda uma coisa, obediência não gera perguntas, obediência não gera questionamentos, obediência gera ação. Você simplesmente não entende, você simplesmente não sabe porquê, mas você vai. Isso é obediência. Então pare de perguntar, pare de questionar, só vai. Você tem uma jornada para concluir, você tem uma montanha para conquistar. Então só vai.
só vai. Amém, queridos? Eu quero chamar o pessoal do louvor, já pode chegar. Deuteronômio capítulo 5, versículo 33 diz assim: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, ó obediência, andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Ó o resultado da obediência. Eu vou repetir: andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus, para que vivais, e bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Isso é obediência. Ande nos caminhos que o Senhor traçar para você. Ande nas trilhas que o Senhor colocar diante da sua vida. Obedeça, faça o que tem que ser feito. Não pergunte, não questione. Agora entenda, toda porta, todo caminho que Deus coloca diante de nós tem os seus desafios, tem os seus adversários. Deus deu um emprego novo, tem adversário. Deus deu um namorado novo, tem adversário. Deus deu, sei lá, uma posição, um cargo novo, tem adversário. Deus te deu um ministério, tem adversário. Deus te deu uma família nova, tem adversário. Paulo viveu isso. 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9. Há uma porta inteiramente aberta para realizar um grande trabalho aqui, ainda que muitos se oponham a mim. Sempre que Deus abrir uma porta, sempre que Deus te colocar numa nova trilha, Deus te colocar num novo caminho, sempre existirão adversários. Se prepare para isso. Mas como você vai vencer isso tudo? Guardando o seu coração. Primeira coisa, guardando o seu coração. Enche o seu coração com a palavra de Deus. Cuide do seu coração. Segundo, escolha ser guiado pelo Espírito Santo. Entregue a sua vida completamente. Deixe o Espírito te guiar. Deixe o Espírito te guiar. Terceiro, entenda que o que você viveu, o seu passado, não vai impedir você de vencer os desafios. Não importa os desafios passados, que de repente você não venceu, não se preocupa. O importante é daqui para frente. Esqueça, Deus te deu uma nova oportunidade, Deus te deu um recomeço, então continua, porque a vitória é certa. E por último, precisa aprender a obedecer à direção de Deus, independente das circunstâncias. Amém, queridos? Eu quero finalizar essa mensagem com Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Quem encontrou pode ficar de pé, para a gente já orar. Apocalipse capítulo 3, versículo 5. Esse é o resultado final. Esse é o resultado final, que está escrito aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Eu acho que vocês não entenderam, eu vou repetir. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Essa é a vitória que nos aguarda. Então continua firme, que Deus já te deu a vitória. Guarde o seu coração, seja obediente. Deixe-se ser guiado pelo Espírito Santo, e a vitória é certa. Amém? Aleluia. Esse é o Deus de promessas. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Seu coração, feche os seus olhos. Pai, é verdade que estamos na jornada da vida. É verdade que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã e o teu fôlego de vida em nós se renova sempre que levantamos. Mas te pedimos, Pai, que o Senhor nos dê a tua graça, a tua força, para podermos cada vez mais caminhar e vencer os desafios que nos são propostos na vida. É verdade que estamos exatamente aonde o Senhor deseja, mas te pedimos, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda a ter os nossos ouvidos sensíveis à tua voz e ser guiado pelo teu Espírito. Nos fortaleça, Senhor, na tua palavra, que o nosso coração possa estar guardado, alicerçado, fundamentado na tua palavra. Porque a tua palavra diz: este é o caminho, e é o caminho que deveremos seguir. Não vamos desviar para a direita e nem para a esquerda, mas vamos continuar vivendo no centro da tua vontade. Por isso, Pai, eu te peço, nos ajuda, estenda a tua boa mão, nos coloca de pé, mesmo que venhamos a cair, não importa, a tua mão sempre estará estendida, nos levantando e nos fazendo continuar, porque a vitória, ela não é uma possibilidade, a vitória é uma certeza, para aqueles que confiam em ti, para aqueles que desejam viver uma vida de um relacionamento íntimo e profundo contigo. Por isso, tira de nós todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, e que esta palavra de hoje à noite produza frutos do entendimento na nossa alma, no nosso coração, no nosso espírito, e que possamos sair essa noite daqui cheios da tua presença, com coragem, na certeza de que não há montanha, não há desafio, não há problemas que vão nos parar, porque somos imparáveis diante da tua presença e vamos conquistar a eternidade, porque é para casa que estamos voltando e é lá que chegaremos vitoriosos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai, obrigado, Senhor, nós te amamos e louvamos o teu nome nesta noite, hoje e sempre, amém e amém. Aplaudam o Senhor, queridos.